Seja muito bem-vindo ao podcast Minutos de Sabedoria, mensagens para te inspirar. A história que eu trago hoje é O Furo do Barco. Um homem foi chamado na praia para pintar um barco. Trouxe ele tintas, pincéis, e ele começou a pintar o barco com um vermelho muito bonito, muito brilhante, porque ele foi contratado para fazer essa pintura. Enquanto ele pintava, ele viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco, e ele percebeu então que havia um vazamento. Tinha um furo, esse barco tinha um furo, e ele decidiu consertar esse furo. Quando ele terminou a pintura, ele recebeu o seu pagamento e ele foi-se embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e lhe presenteou com um belo cheque, um valor muito alto. E o pintor ficou muito surpreso com aquilo. E ele disse: "O senhor já me pagou pela pintura do barco?" Mas o dono do barco respondeu: "Mas isso não é pelo trabalho da pintura, é por você ter consertado o vazamento que tinha no meu barco." E o pintor disse: "Ah, mas foi um serviço tão pequeno, algo tão insignificante, nem precisa pagar." E o dono do barco disse: "Meu caro amigo, você não compreende? Deixe eu lhe contar o que aconteceu. Quando eu pedi para você pintar o barco, eu esqueci de mencionar que tinha um vazamento, que estava furado aquele barco. Quando o barco secou, os meus filhos pegaram o barco e saíram para uma pescaria, e eu não estava em casa naquele momento. Quando eu voltei e notei que haviam saído com o barco, eu fiquei desesperado, pois eu me lembrei que o barco tinha um furo. E imaginei catástrofes já, e imaginei muita coisa ruim. Imagino o alívio que quando eu vi os meus filhos retornando sãos e salvos. Então eu fui lá, examinei o barco e eu percebi que você havia consertado esse barco sem nem mesmo eu ter pedido isso para você. Percebe agora o que você fez? Você salvou a vida dos meus filhos. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação que você fez." Então, reflita sobre isso. Não importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho, conserte todos os vazamentos que você encontrar na sua frente, sempre. Gostou dessa história? Quer saber mais? Entre em contato www.cristianobrasil.com.br e até a próxima semana. Você acabou de ouvir o podcast Minutos de Sabedoria com o terapeuta Cristiano Brasil.